Este é o grande momento. Chegamos ao ápice prático da filosofia hermética. Neste episódio da série O Caibalion, vamos decifrar o mecanismo oculto da criação, as leis de vibração, causa e efeito e a sabedoria do plano da correspondência. Quem conhece essas leis deixa de ser peão e se torna mestre de sua própria vida. Agora chegamos ao capítulo 7, As Leis do Universo, onde o Caibalion começa a revelar o mecanismo oculto por trás da criação, como o todo manifesta o cosmos por meio de leis mentais e vibracionais que regem todos os planos de existência. Esse capítulo é essencial, pois mostra como o hermetista pode usar o conhecimento dessas leis para agir conscientemente dentro do universo mental. O Caibalion, capítulo 7. As Leis do Universo. Tradução e adaptação original livre. Domínio público. O universo é governado por lei. Nada acontece por acaso. O Caibalion. Tudo o que existe, do menor grão de areia à maior galáxia, se move de acordo com leis eternas. Nada é aleatório, nada é desordenado. As antigas escolas herméticas ensinaram que, assim como o universo é uma criação mental do todo, ele também é mantido em ordem por meio de leis mentais, leis fixas, harmoniosas e imutáveis. O acaso é apenas um nome dado a uma lei não compreendida. A ordem divina. O todo é mente infinita, e essa mente cria pela lei. A harmonia das órbitas planetárias, a precisão das vibrações atômicas e até os ciclos do nascimento e da morte são expressões dessa ordem universal. Nada escapa à lei, mas o sábio aprende a trabalhar com ela em vez de lutar contra ela. O profano se vê preso à roda das causas e efeitos. O iniciado compreende a roda e começa a movê-la com consciência. As três grandes leis. Os hermetistas explicam que há três grandes planos de manifestação onde atuam as mesmas leis universais: o plano físico, o mundo da forma e da matéria, o plano mental, o mundo dos pensamentos e emoções, e o plano espiritual, o mundo das causas e das essências. O que ocorre em um plano repercute nos outros. Por isso, ao dominar as leis mentais, o buscador influencia também o mundo físico e espiritual. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A lei do mentalismo em ação. Como o universo é mental, tudo começa num pensamento do todo, e, por analogia, também no pensamento do homem. A mente é o molde do destino. Cada ideia, cada emoção, cada crença é uma semente plantada na substância mental do universo. E assim como uma semente contém a imagem da árvore, seu pensamento contém o germe da sua realidade. Pensar é criar, e criar é cumprir a lei. A lei da vibração. Nada está parado. Tudo vibra, tudo se move, tudo se transforma. A diferença entre matéria, energia, mente e espírito é apenas o grau de vibração. Quando o buscador aprende a elevar sua frequência mental, ele se afina com planos mais elevados de existência. A tristeza vibra baixo, a alegria vibra alto. O iniciado, consciente disso, sintoniza-se com estados superiores e eleva a própria alma à harmonia divina. Quem domina a vibração, domina a própria vida. A lei da polaridade. Toda força tem dois polos, luz e sombra, amor e ódio, positivo e negativo. Mas esses polos não são opostos absolutos, são graus diferentes da mesma coisa. Compreender isso é aprender a transmutar. O medo pode ser convertido em coragem, a dor em sabedoria, a ignorância em iluminação. Essa é a alquimia do espírito. Transformar os extremos pela compreensão da unidade. A lei do ritmo. Tudo no universo se move em ciclos. As marés sobem e descem, as estações se alternam, a vida se expande e recolhe. O iniciado observa o movimento do pêndulo, mas não se deixa arrastar por ele. Ele aprende a permanecer no ponto de equilíbrio,
neutro diante das oscilações do mundo. O sábio domina o ritmo e encontra paz no meio da mudança. A lei de causa e efeito. Nenhum evento é isolado. Tudo é consequência de algo anterior. Cada pensamento gera uma causa. Cada ato produz um efeito. O profano chama isso de destino. O iniciado chama isso de lei. O hermetista se torna causa consciente, em vez de efeito inconsciente. Ele cria intencionalmente o que deseja ver manifestado. A lei do gênero. O gênero está em tudo. Há o princípio masculino e o feminino, em todas as coisas. O masculino é ativo, projetivo, criador. O feminino é receptivo, gerador, nutridor. A criação ocorre sempre pela união desses dois polos, em todos os planos da existência. Na mente humana, isso significa equilibrar razão e intuição, vontade e imaginação. O equilíbrio do masculino e do feminino é o segredo da harmonia universal. A sabedoria do hermetista. Essas leis são eternas e universais. Nada as quebra, mas podem ser compreendidas e aplicadas. Quem ignora as leis é escravo delas. Quem as conhece e as usa conscientemente torna-se mestre da sua própria vida. E é isso que distingue o iniciado do profano. O iniciado sabe e age de acordo. O ignorante é levado pela corrente. O sábio aprende a navegar. Seguimos então com o capítulo 8, o plano da correspondência, um dos trechos mais belos e enigmáticos de O Caibalion. Aqui, os três iniciados revelam o segredo por trás da máxima hermética. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este é o princípio que conecta todos os mundos, o visível e o invisível, o humano e o divino. Quando compreendido, ele permite que o buscador leia os mistérios do cosmos observando a si mesmo. O Caibalion, capítulo 8, o plano da correspondência, tradução e adaptação original livre. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra o milagre da unidade. O Caibalion, a lei que une todos os mundos. Entre todos os princípios herméticos, talvez nenhum seja tão simples e tão profundo. Ele revela que existe uma harmonia perfeita entre os diferentes planos de existência e que o que acontece em um plano se reflete nos demais. O microcosmo é o espelho do macrocosmo. O átomo é semelhante ao sistema solar. O ser humano é a imagem do universo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os três grandes planos. Os mestres herméticos ensinam que tudo o que existe manifesta-se em três grandes planos de correspondência. O plano físico, o mundo da forma e da matéria, o plano mental, o mundo dos pensamentos e emoções conscientes, e o plano espiritual, o mundo das causas e das essências e da pura consciência. Esses planos não estão separados no espaço, mas interligados em vibração, um refletindo o outro, como espelhos infinitos. O reflexo da criação. O que vemos nos céus é reflexo do que acontece na alma. O movimento dos planetas imita o movimento dos pensamentos. As marés seguem o mesmo ritmo das emoções, e as leis que regem os átomos são as mesmas que regem as estrelas. Tudo é correspondência. Nada existe isolado. Cada parte contém a totalidade, como uma gota contém o reflexo do oceano inteiro. A chave do conhecimento oculto. Os antigos mestres ensinavam que esse princípio é a chave dos mistérios. Quem compreende as correspondências entre os planos pode decifrar o invisível observando o visível. O que é verdade no plano material é reflexo de uma verdade mais sutil no plano mental e de uma verdade ainda mais elevada no plano espiritual. Assim, o hermetista aprende a subir e descer entre os planos, usando a analogia como escada. O que é pequeno contém o segredo do grande. O ser humano é um reflexo do todo, uma miniatura do universo, um microcosmo dentro do macrocosmo. Seu corpo reflete as leis da natureza, sua mente reflete as leis do cosmo, e seu espírito é uma centelha direta da mente divina. Tudo o que existe fora de você também existe dentro de você. Os 7 princípios que movem o universo também movem sua alma. Por isso, o sábio não busca Deus fora, mas dentro.
Aquele que conhece a si mesmo, conhece o universo. A escada da ascensão. O buscador pode levar sua consciência subindo, passo a passo, os planos da correspondência. Ao estudar o mundo físico, compreende o mental. Ao compreender o mental, percebe o espiritual. E quando toca o espiritual, descobre que tudo é um. Essa é a ascensão hermética, do denso ao sutil, do visível ao invisível, do finito ao infinito. A unidade em tudo. O princípio da correspondência ensina que não há separação real entre os planos, apenas diferentes níveis de vibração. O universo é um espelho infinito, onde o todo se observa em incontáveis formas. E em cada reflexo, o todo está plenamente presente. O que está em cima é como o que está embaixo, e em ambos, o todo é o mesmo. Agora chegamos a um dos ensinamentos mais poderosos e transformadores de O Caibalion, o capítulo 9, A Vibração. Este capítulo é uma ponte entre a espiritualidade e a ciência, entre o místico e o quântico. Hermes revela que nada está parado, que tudo vibra, e que a diferença entre o espírito, a mente e a matéria é apenas o grau de vibração. Essa é a chave para compreender como podemos mudar nossa frequência mental e, com isso, alterar nossa própria realidade. Prepare-se, este é o princípio que explica a magia, a energia e o poder do pensamento. O Caibalion, capítulo 9. A vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. O Caibalion. Tudo vibra. Os mestres herméticos ensinam que a diferença entre as várias manifestações da matéria, da mente e até do espírito é apenas uma questão de vibração. Desde o todo, a consciência infinita e pura, até as formas mais densas da matéria, tudo está em constante movimento. Nada repousa. Do elétron que gira em torno do núcleo, à estrela que se move no espaço, tudo dança num ritmo universal. A vida é movimento, e o repouso absoluto é impossível. O espírito e a matéria. No polo mais elevado, o espírito vibra tão intensamente que parece imóvel, uma calma luminosa, pura energia consciente. No polo oposto, a matéria vibra tão lentamente que parece sólida e parada, mas é uma ilusão. O que chamamos de matéria é apenas energia condensada em vibração lenta. Entre esses extremos há incontáveis níveis de vibração, camadas e planos da existência que se interpenetram. A escala infinita. Entre o espírito puro e a matéria densa, estende-se uma escala infinita de vibrações, planos mentais, emocionais, sutis e etéricos. Os hermetistas chamavam isso de a escada da vibração e ensinavam que a alma humana pode subir ou descer por ela, elevando-se aos planos superiores de luz e sabedoria ou caindo em vibrações densas de ignorância e dor. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha é um degrau nessa escada. O poder da mente. A mente humana é um instrumento vibratório. Cada ideia gera uma onda mental. Cada emoção tem sua frequência. Quando você sente medo ou raiva, sua vibração se torna pesada. Quando vibra amor, gratidão ou compaixão, sua frequência se eleva e sintoniza com planos mais sutis. O iniciado aprende a ajustar sua própria vibração, como quem afina um instrumento musical. Ele se torna mestre de suas emoções e pensamentos, em vez de escravo deles. Quem domina a vibração, domina a transmutação. A ciência e o hermetismo. Séculos antes que a ciência moderna descobrisse a estrutura atômica, os hermetistas já ensinavam que a matéria é energia em movimento. Hoje a física confirma. Os átomos são campos vibratórios. A energia nunca está em repouso, apenas muda de forma. A diferença entre luz e som, entre calor e eletricidade, entre corpo e pensamento, é apenas a frequência da vibração. Assim, a antiga sabedoria e a ciência moderna encontram-se no mesmo ponto. Tudo é vibração. A transmutação mental. O princípio da vibração é a base da transmutação mental. Ao mudar o estado vibratório da mente, podemos mudar os estados da alma, as circunstâncias da vida e até o ambiente ao nosso redor. Não é magia, é lei natural.
O que pensamos e sentimos emite ondas que se harmonizam com vibrações semelhantes no universo. Tudo o que é semelhante atrai o semelhante. O hermetista, sabendo disso, eleva sua mente à vibração do que deseja manifestar, e o universo responde: o som e o silêncio. Os mestres dizem que no ponto mais alto da vibração existe o som criador, o verbo primordial que deu origem a tudo, e acima desse som há o silêncio divino, a calma absoluta onde o todo repousa em si mesmo. Entre o som e o silêncio vibra toda a sinfonia da criação. O domínio hermético. O iniciado que domina o princípio da vibração torna-se um mago da mente. Ele pode alterar seu estado interior, curar emoções, elevar consciências e irradiar paz onde houver conflito. Não porque força a realidade, mas porque harmoniza sua vibração com o ritmo do todo. Quem conhece a arte da vibração, conhece os segredos da vida. A chave para a verdadeira magia é a sua frequência. No nosso próximo episódio, mergulharemos nos ensinamentos mais práticos do Kybalion: polaridade, ritmo e causa e efeito. Você aprenderá a neutralizar o pêndulo da vida. Comente aqui embaixo qual frequência você está pronto a elevar hoje. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os segredos da maestria mental.